Educa TV apresenta Orgulhe-se. Olá, que bom que você está aqui. O meu nome é Thiago e eu estou coordenador de políticas públicas para a diversidade sexual de Campinas. Eu quero te convidar a uma reflexão. A educação não muda o mundo, a educação muda pessoas e pessoas mudam o mundo. Essa é a ideia que guia o nosso podcast. Provocar discussão, trazer conhecimento para que nos leve à transformação. Cada episódio é um convite para nós abrirmos os olhos, o coração e a mente, abertos a uma nova forma de se ver o mundo e as pessoas. Porque a mudança começa sempre pelo ouvir, em seguida o refletir e posteriormente a mudança de comportamento. Então ajusta o volume, respire fundo e vem com a gente nessa jornada de aprendizado e transformação. Orgulhe-se. Orgulhe-se da sua história, orgulhe-se de ser quem você é, orgulhe-se da sua trajetória. Este videocast é um espaço de respeito. Respeito a todas as pessoas, a todas as histórias, a todas as existências. Aqui, a diversidade não é exceção, é potência, é conexão. É o que nos transforma e nos enriquece. Seja bem-vinda e seja muito bem-vindo ao Orgulhe-se, ao nosso videocast aqui da Educa TV, que vai ao ar todas as quartas-feiras à noite no canal 12.2 para Campinas e região. Neste episódio, nós vamos falar sobre a letra L da sigla LGBTQIAPN+, que representa as mulheres lésbicas. Lembrando que esse é o termo correto para se referir a mulheres que se relacionam com outras mulheres, seja de maneira afetiva ou sexual. Qualquer outro termo soa de maneira errada e preconceituosa. Segundo o IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística de 2020, 0,9% das mulheres se identificaram como mulheres lésbicas, mas a estimativa é que esse número, claro, seja maior. Bárbara, me explica. Olá, oi Lili. Hoje a gente vai falar da letra L de lésbicas. O que significa a palavra lésbica? Significa que é uma mulher que sente desejos afetivos e ou sexuais por mulheres. Lembra no primeiro episódio que a gente falou da diferença entre identidade de gênero e orientação afetiva sexual? Pois é, a lésbica é uma mulher, se sente mulher, se identifica como mulher, mas sente desejos afetivos e ou sexuais por mulheres. Quando a gente fala de lésbicas, a primeira coisa que a gente pensa é o famoso jeitão, né? Que a lésbica tem um jeitão, que a gente entende como mais masculinizado. Na verdade, existem mulheres que de fato têm jeitão, esse jeitão que a gente identifica como sendo mais perto desse universo masculino, e que são lésbicas realmente. Mas a gente tem muitas mulheres que são extremamente femininas e que são lésbicas. E a gente tem o contrário também, mulheres que estão dentro desse jeitão, que a gente identifica como jeitão, e não são. Então, o que a gente entende? Que o jeitão não quer dizer nada sobre ninguém. Uma mulher lésbica é uma mulher que se identifica como mulher e que sente desejos afetivos e ou sexuais por mulheres. Tem muitos mitos relacionados à mulher lésbica. Um deles é que elas odeiam homens. Mulher lésbica não odeia homem, elas não têm nenhum problema relacionado ao masculino, elas só não sentem desejo por homens. Então não tem nada a ver ser lésbica com odiar homens. Segundo mito que eu sempre trago é, se elas são lésbicas, elas não querem ter filhos. E aí, pessoal, é um mito isso. Por quê? Cada pessoa quer ou não ter filhos. A lésbica não é diferente. Então, existem sim muitas lésbicas que não querem ter filhos, que não querem gerar um filho e que não querem criar filhos.
assim como existem mulheres heterossexuais, assim como existem homens heterossexuais que também não querem filhos. Então, tem muitas lésbicas, sim, que desejam ter filhos, tem algumas mulheres lésbicas que desejam engravidar, tem algumas mulheres lésbicas que não querem engravidar, então elas adotam, ou elas fazem uma inseminação artificial, ou elas se relacionam com mulheres que já têm filhos de uma primeira relação, enfim. Não tem nada a ver a relação de ser lésbica com querer ou não ter filhos. E esse é um direito das pessoas de querer ou não ter filhos. E um terceiro mito, pessoal, que eu sempre comento é, desculpem o palavreado, mas ela é lésbica porque ela foi mal amada sexualmente, desculpem o palavreado, ela foi mal comida, ela foi frustrada sexualmente. Isso é um mito e isso é muito grave, porque isso gera na cabeça das pessoas uma ideia de que elas podem violentar sexualmente essas meninas ou essas mulheres lésbicas. E isso acontece muito, principalmente dentro de casa, porque acreditar nisso gera um comportamento, principalmente dos homens dessas famílias, dessas meninas, o pai, o avô, o padrasto, o irmão mais velho, um tio, eles acham que, porque eles acreditam nisso, eles têm o direito de violentar sexualmente essas meninas ou essas mulheres. E isso é gravíssimo, isso não pode acontecer em hipótese alguma, seja essa mulher lésbica ou não. Violência sexual é crime, não pode acontecer. Mas as pessoas acabam cometendo e elas até usam o nome de estupro corretivo. A gente não pode deixar que isso continue acontecendo por conta de uma identificação que as pessoas criaram aí e é um mito de que a mulher lésbica é mal amada, é frustrada sexualmente. O mais importante que a gente precisa saber é, mulheres lésbicas são mulheres e têm o direito de exercer sua sexualidade como assim bem desejarem. Basta a gente respeitar, ter empatia e amor pelo ser humano. É isso. Bárbara, me explica. E para falar sobre essa vivência, a vivência da letra L, eu tenho aqui duas convidadas muito queridas e muito especiais. A Kelly Cristina Donizete, que é uma mulher negra, vinda da periferia, que é formada em comunicação social com especialização em rádio, a quem eu digo boas-vindas. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. E também a nossa querida Daiane Rodrigues Ribeiro, que é uma mulher advogada na área de recuperação e crédito, recuperação de crédito e judicial, psicanalista, formada em pedagogia e mais um montão de coisas daqui a pouco ela vai contar pra gente. Seja bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Boa tarde, pessoal. Eu queria, eu sempre começo aqui já falando um pouquinho, né, adiantando, dando spoilers sobre as pessoas que estão aqui com a gente, mas eu queria que vocês falassem, porque eu acho que nós é que sabemos de nós mesmos, tudo sobre nada sem nós, como é que é? Nada sobre nós sem nós, não é isso? Exatamente. Então eu queria muito que vocês falassem, quem é a Kelly? Eu sou hoje uma mulher com 42 anos, sou da periferia, como você disse, sou nascida no interior, então venho de cidade pequena, estou a Campinas há mais de 20 anos, Campinas me acolheu, né? Eu cheguei em Campinas, Campinas ainda não era considerada metrópole, era cidade do interior, né? Eu falava, eu vim do interior, mas Campinas também é interior, mas eu vim de uma cidade menor do estado de São Paulo. Comunicadora, né, radialista, me encontrei nessa profissão tão linda que é ser radialista, e uma militante, uma ativista talvez, né, sempre lutando por direitos, pelo direito de ser, pelo direito de estar, de pertencer. Eu acho que o que falta um pouco hoje, quando a gente vem falar da letra L, é esse espaço de pertencimento. Então eu sou uma mulher de luta, de várias lutas. Hoje nós viemos falar aqui do LGBT, mas uma mulher que luta pela saúde da mulher preta, né, da mulher negra. Eu não sou retinta, mas a minha mãe é retinta. Então, muitas frentes. Quando a gente fala que a gente é mulher, eu sou a Kelly, uma mulher que tem várias frentes, entre elas o LGBT. Muito bem. E você, Dai? Então, eu sou a Daiane, hoje advogada atuante, né, na área de recuperação de crédito e recuperação judicial. Mas sou uma menina também que vem de uma cidade menor do que Campinas, né? Cheguei em Campinas há 12 anos, porque me relacionei com uma moça de Campinas e vim morar em Campinas.
Estou aqui há 12 anos, gosto muito de estudar, sou uma menina que tenho algumas formações e que também fui muito tolhida, né, por causa da minha orientação sexual, né. Eu hoje tenho uma vivência jurídica que me dá algumas seguranças, né, que eu tenho uma proteção jurídica, eu acredito que eu posso brigar pelo meu direito sem ter medo, apesar das entranhas, né, que a gente tem que ir desbravando, né, na sociedade em que a gente se encontra nesse momento. Então, é isso. Eu sou uma menina lésbica, que está aí na frente também, né, tentando fazer o melhor para nossa comunidade, que não é fácil. Hoje, como secretária da Comissão de Diversidade da OAB, a gente tem como uma meta mesmo, sabe? Entrar mesmo na sociedade como um auxílio, né? Como uma direção, como um apoio para a nossa comunidade jurídica mesmo, para a gente poder brigar na frente, sabe? Com os nossos direitos, com aquilo que nos pertence, porque a gente precisa ser parte. E vocês, as duas, falaram sobre militância e sobre luta, né? Eu queria saber como é que isso se revela no dia a dia de vocês, né? Como para você, Dai, você falou, você faz parte da Comissão de Diversidade da OAB, que é uma instituição muito respeitada, né, e muito importante. Mas como é que isso é na prática, assim, né? E de onde surgiu esse seu interesse em militar pela causa? Então, Lília, o que a gente... É na experiência de vida mesmo, sabe? É naquilo que a gente enfrenta como sociedade, né? Nos espaços, né? Nos preconceitos das pessoas olharem... eu entro hoje para fazer uma entrevista, eu entro hoje para atender um cliente e o cliente me olha normal, né? E aí ele vai nas minhas redes sociais e vê uma foto minha com a minha esposa. Amanhã eu não tenho esse cliente mais. Porque ele era meu cliente, porque ele me via como uma mulher cis, né? Mas quando ele me viu ao lado da minha esposa fazendo uma declaração de amor para minha esposa no meu story, ali tudo que eu construí intelectualmente foi embora. Por quê? Porque eu me relaciono com uma mulher. Então, assim, dentro da nossa vivência, assim, que eu tenho conhecido através do pessoal que eu tenho me aproximado mais para ajudar mesmo, sabe? Para somar com os meus conhecimentos, mas também somar com a minha história, com as coisas que eu desbravei. Por eu ser uma mulher cis, que todo mundo olha, mas é uma mulher. O preconceito bate em mim diferente, mas não quer dizer que dói menos, porque ele existe. Eu não tenho que ficar afirmando para as pessoas que eu sou, que eu estou, que eu tenho que estar, porque eu escolhi, a minha orientação é gostar de uma mulher. Então, eu acho que, assim, a gente bate todos os dias tendo que se autoafirmar, sabe? E, às vezes, é muito cansativo essa realidade pra gente, sabe? Eu não sei pra Kelly, assim, como é sua visão, assim, né, Kelly, com relação a essa... Eu acho que nós temos realidades diferentes do ponto de vista físico, vamos dizer assim, né? E é importante, não querendo te cortar, mas só para ressaltar, e é importante você trazer isso, porque essa questão de raça e de gênero são importantes também, né? Sim, sem dúvida. Nós temos aqui uma diferença de raça, né? Uma diferença de tipo físico. Eu sou uma lésbica desfen, né? Que é um termo novo. Que vamos explicar, então, para quem está ouvindo a gente. Que são mulheres que não são delicadas. Ou que não são femininas. Isso, que não tem aquilo que se espera que da feminilidade, que Exato. é posto como feminino. Né? Que a sociedade coloca Impõe. como, né? Impõe. Então... isso bate diferente para mim, porque ela diz, eles me veem e depois vão na minha rede social. Eu venho, quando eu comecei a me entender enquanto mulher lésbica, a me colocar para a sociedade enquanto mulher lésbica, a gente não tinha rede social. Tinha lá o Orkut na época, mas era menos acessível. E aí,
eu chegar no lugar, eu estar presente no ambiente, já era motivo de confronto para quem estava ali. Porque chegava eu, uma mulher negra, desfém, e as pessoas já me olhavam e diziam, usavam termos pejorativos, que eu nem vou falar aqui, mas para se referir a mim. Eu tenho uma facilidade que eu não me afeto com essas coisas. Mas lá no fundo, a gente se sente ofendido porque a gente não é bem recepcionado. A pessoa às vezes nem ouve você. Se você vai para uma entrevista de emprego, por exemplo, muitas vezes a sua oportunidade ela é tolhida na hora que a pessoa já te vê, pelo seu físico. Nossa, ela é lésbica. Acho que eu não quero uma lésbica na minha equipe. Né? Porque ter um LGBT na equipe é você tratar o tema diversidade, é você tratar o tema inclusão. Né? É você excluir qualquer tipo de discriminação que tenha na sua equipe. Isso dá trabalho, porque você tem que trabalhar a equipe, dialogar, conversar com os pares. Então, eu comecei a militar, que essa foi a sua pergunta, né? Quando você se viu, assim, militante? Eu me vi militante de mim mesma a partir do momento que eu fui para o mundo, que eu saí debaixo da asa da minha mãe, que eu fui para o mundo, eu fui procurar emprego, eu fui estudar, que eu vi que era o caminho mais viável. Olha, qual é o caminho mais viável? É estudar. Tem que estudar, não tem outro jeito. E aí você vai para o mundo. Quando você vai para o mundo, você começa a ver as desigualdades, as injustiças, né? E aí você tem que se posicionar de alguma maneira. Você vai simplesmente se encolher diante daquilo ou você vai crescer e se juntar com outros e pedir mudança? Porque também você não pode exigir de ninguém até o ponto que aquilo que a lei permite, né? Que a pessoa queira você por perto, mas ela tem que respeitar quem você é. Ela não precisa conviver com você, mas ela tem que respeitar quem você é, independente do que seja. Então, quando eu fui pro mundo, quando eu saí daquela fase de, eu vou sair de casa, eu saí de casa cedo, quando eu saí de casa, eu vou ter a minha vida, a minha individualidade, vou viver as minhas histórias a partir das minhas escolhas, eu já sofri essa necessidade de militar. Porque se eu não falasse por mim, ninguém falaria naquele momento, né? Então, tem essa questão das pessoas não nos darem oportunidade a partir do momento que sabem a orientação sexual, a cor da sua pele, de onde você vem, como você fala, sem nem mesmo te ouvir. Que eu acho que é um ponto importante hoje, assim. Isso veio melhorando uma época, eu acho que com a rede social a gente diminuiu a escuta, né? Porque a partir do momento que você escuta o outro, parte dessa resistência, desse preconceito, ele quebra. Porque você né? é desconstruído, exatamente. Você desconstrói a partir do momento que você conhece. O desconhecido gera barreiras, né? E eu acho que é por isso que é importante, claro que eu vou, né, puxar a sardinha para o nosso lado, a gente ter um espaço desse para falar sobre isso. Porque eu acho que, uma vez eu ouvi, né, de uma pessoa da comunidade LGBT falando que esse estranhamento vem de um medo, que às vezes a pessoa nem entende direito de onde surgiu, né, Mas o grande problema é que esse medo muitas vezes se traduz em ódio. Né? E mais que isso, se traduz em dor para as pessoas que são da comunidade LGBTQIAPN+, né? Então, Kelly, quando você falou, né, logo no início da sua fala, né, de que você é uma mulher desfém, que é esse, né, o termo que hoje se usa para mulheres que não performam no feminino como a nossa sociedade heteronormativa espera, de fato, você já chega e já atrai os olhares do preconceito. Você imagina, e aí é muito sobre a sua existência mesmo, né? Que no passar do tempo, você é da década de 80 ali, Sim. como eu, né? Você acha que hoje, eu sei que a gente ainda tem muito que percorrer, um longo caminho a percorrer, isso não é nem questionável. Mas você acha que de alguma maneira você já se sente mais confortável ou ainda não? Em algum momento, num passado bem recente, eu senti um pouco desse conforto, desse pertencimento. E aí eu trago de novo o tema rede social. A rede social, ela... Eu não estou falando da tecnologia, porque a tecnologia é ótima, mas a rede social, ela
ela nos trouxe algumas situações que a gente imaginava que não existiam mais. Então, preconceitos que eu imaginava que eu não sofreria mais, a rede social trouxe de volta, né? As pessoas se sentem à vontade para te falar coisas que antigamente elas não sentiam. Todo mundo né? fica corajoso, né, atrás de um computador. Exato, né? Se não for pelo rigor da lei, que alguns têm medo, outros nem têm, havia um certo... Pudor, na verdade, né? Exato. Um respeito, mesmo que seja encapsulado, aquela coisa disfarçada, tipo assim, eu vou ser obrigada, mas eu não posso falar, né? Eu vou precisar me conter. Eu não vou chegar na Kelly e falar, Kelly, isso ou aquilo. Porque além de ter esse negócio de respeito, né? Tipo, eu vou ser obrigada a me conter. E a internet, ela te dá uma falsa sensação de invisibilidade. Uhum. Então, aí você não tem aquele espelho. Tipo, eu posso falar assim com a Kelly, mas ela pode me responder na mesma altura. Será que eu quero ouvir o que ela quer me responder? Exato. Nas redes sociais não tem isso. As pessoas elas vão até a rede social, falam o que querem, da maneira que querem, e simplesmente vira as costas e não volta nem para ler o que você comentou embaixo, se é que você comentou. Porque não é esse o interesse de quem dissemina esse tipo de coisa. Não está interessado em te ouvir. Quer Tá despejar. querendo, Tá querendo ódio. simplesmente te diminuir mesmo. Isso reflete na sociedade. Hoje nós temos a rede social como ferramenta de comportamento da sociedade. A pessoa faz isso na rede social, ela vê que ela não sofre nenhum tipo de punição, não precisa se retratar, se torna comum aquele comportamento e isso vai se espelhando, se refletindo na sociedade. O que faz você chegar, sei lá, num ambiente comum, num restaurante, num bar, e você ser tratado com discriminação, com um olhar atravessado que antes já existiam, mas não eram tão declarados, né? Eu costumo dizer que eu prefiro aquele olhar atravessado que eu já sei que aquela pessoa não me serve. Você já se afasta, né? Exatamente. Aquele ambiente não me serve, prefiro ir a outro lugar. Mas não está correto o que a pessoa está fazendo, né? E as pessoas precisam também observar que o fato de você não verbalizar algo não significa que você não está cometendo preconceito ou que você não está cometendo crime, dependendo da abordagem que você tem com uma pessoa, né? Então, assim, no meu entendimento, eu imaginava que hoje estaria melhor, mas não está. Eu imaginava isso ali, sei lá, há uns 10 anos, talvez, há uns 10 anos, eu imaginaria que hoje estaria melhor, mas não está. Tem muita gente sofrendo preconceito, e aí a gente entra numa situação que é um pouco delicada, mas precisa ser conversada sobre isso, que a letra L, ela fica invisível dentro das letrinhas, né? Não se fala muito sobre a letra L, mas, por exemplo, quando nós tivemos a questão da AIDS, nos anos 80, as mulheres lésbicas cuidaram dos homens gays que as famílias não os queriam. Né? Isso não está contado na história, né? Eu não me lembro aqui, pelo menos, de uma literatura que narra isso. A gente sempre esteve no fronte, né? Sempre na luta, junto com todos. E nós somos a letrinha menos abordada neste momento e em outros momentos também. Eu acho que é algo importante. Isso tem muito a ver com a sociedade também, do local de fala da mulher, inclusive. Da sociedade machista. Da sociedade machista, né? Que afeta, sim, mulheres lésbicas, né? Não afetam só as mulheres cis. Lógico. Então, é uma construção de sociedade também. Eu acho que, assim, quando a gente vai falar de qualquer recorte na sociedade, a gente acaba indo para o princípio de como a sociedade foi construída, da questão do machismo, né? De como os homens tratam a mulher no geral, e aí dentro de como a sociedade trata a mulher no geral, a gente vai fazer os recortes. E aí a gente tem o recorte da mulher lésbica, que é apagada no contexto histórico do movimento LGBT, de muitas formas, né? Nós temos histórias de resistências, mas nós somos apagadas. E muitas vezes, aí lá no começo você perguntou, como é que você se sente, né? Muitas vezes, as pessoas olham para mim, mas não me olham como mulher lésbica, apesar de eu ser uma mulher lésbica desfém. Elas olham para mim como se aquela é uma mulher, e eles me colocam no lugar de uma mulher, onde eles colocam todas as mulheres, né? Que é uma mulher que não afeta a nossa
Hegemonia masculina? Exatamente. Superioridade masculina, talvez? É isso, talvez seja isso. Então, e a gente tem que sair desse recorte, porque dentro desse cenário, a gente é diferente de uma mulher heterossexual. Nós temos as nossas particularidades. Não, desculpa, é que eu pensei aqui, mas pode falar, termina de Não, falar. mas é isso, vai surgindo coisas, né? A gente vai puxando situações, histórias, momentos que vão vindo à cabeça da gente e vai vindo essa... É tipo uma retrospectiva, né? Exato. E aí, da com história. certeza, acontece na cabeça de nós três ao mesmo tempo. E as coisas vão surgindo. Eu queria te ouvir também, Dai, sobre isso, porque, por coincidência ou não, nós estamos em agosto. Esse podcast, ele não vai ao ar em agosto, ele vai ao ar provavelmente em setembro ou outubro, mas nós estamos gravando em agosto, que é o mês da visibilidade lésbica. E isso que a Kelly trouxe é muito importante, de fato, porque eu acho, e quero te ouvir também, já ouvi a Kelly, que de fato a mulher lésbica já tem, né, nós somos um grupo minorizado por sermos mulheres, embora sejamos a maioria da população, inclusive a maioria dos eleitores, que isso fique registrado. Mas, ainda sendo uma mulher lésbica, existe de fato, você acha, e você sente isso no seu dia a dia, na sua profissão, né, que existe esse rebaixamento né, em relação à sua capacidade, você falou um pouco já sobre isso, né, de que perde clientes que te veem com a sua esposa na sua rede social? Sim, sim. Ó, Lília, igual a Kelly estava falando, e vai passando um filme, né, na cabeça da gente. Eu venho de uma cidade de, hoje, 200 mil habitantes, né? Mas era pequena na época. O meu tio, ele foi o primeiro travesti dessa cidade. E o meu tio foi um músico autodidata. Ele tocava todos os instrumentos de ouvido. E ele foi uma escola pra gente. Eu lembro, ele morreu muito jovem. Ele contraiu AIDS e morreu muito jovem. Mas eu lembro das vivências dele com relação a ser mulher. Sabe? Performar nesse papel feminino. A performar no papel feminino, assim. E hoje, trazendo pra nossa realidade... É muito engraçado como no meio jurídico funciona... a gente vende o que a gente apresenta, né? A gente é muito vista pelo que a gente performa ali. E quando você performa, eu não sou desfém, né? Então, assim, a minha performance ela é uma mulher. Aí, mas ela namora outra mulher. Mas ela não tem jeito de homem. Ela não se comporta como um homem. Mas por que eu deveria me comportar como um homem se eu sou uma mulher que gosta de mulher? E eu gosto desse lugar de estar, sabe? Não tem... Gosto de ser quem eu sou. Exato. A gente não tem que ficar justificando essas coisas, sabe? Mas a gente sabe que se a gente não justificar... a gente não acha lugar de fala, a gente não se apresenta, sabe? E é muito triste isso. Numa sociedade que tem o conhecimento hoje de, assim, hoje não conhece quem não quer. Né? Eu fico imaginando o seguinte, se a gente usasse as redes sociais como fonte de riqueza de conhecimento, a gente teria uma sociedade muito melhor hoje. Sim. Muito melhor. Porque a energia que a gente gasta hoje no fronte do pejorativo, do querer diminuir as pessoas, é um gasto de energia que não tem volta, sabe? E não tem sucesso. Você não cresce, você impede as pessoas de crescerem. A gente podia começar a olhar para a sociedade como um todo mais humanizado, sabe? Sim. Sem gênero, sabe? Mais humanizado. Olhar para a pessoa. Para a pessoa, por ser. O que você gosta de ser? O que você quer ser? E o que eu posso contribuir para você ser o que você quer de melhor? E como é difícil. É difícil. E você trouxe um ponto que eu queria... que eu acho muito importante. Eu lembro de um caso recente de homofobia contra um casal de mulheres no supermercado. Eu acho que foi em Minas, se eu não estou enganada. Não vou lembrar a cidade. Em que uma pessoa... se referia a elas e, enfim, de maneira muito pejorativa. E uma das falas terríveis, vocês não querem ser homens? Você agora se comporta como homem.
não é sobre isso. Né? As mulheres lésbicas não querem ser homens. Não, né? Amar outra mulher não é apenas para homens, né? Amar mulheres. Então, eu queria ouvir vocês também sobre isso, assim, porque é muito legal ter vocês duas aqui, né? Que performam de formas diferentes, porque a gente tem um objetivo aqui, eu acho, nesse programa, que é fazer com que as pessoas nos vejam todos que estarão e que estão aqui como pessoas, independente dos seus gêneros. Mas também de quebrar alguns estigmas e de também servir de ferramenta de educação mesmo. Afinal, a gente está num canal educativo, né? Então, eu queria que vocês falassem sobre isso mesmo, né? Que, não, eu não quero ser homem, né, Kelly? É isso? Não quero. E se tiver alguma pessoa que quer ser, ou o inverso, que quer ser mulher também, isso não há problema. Mas mulheres lésbicas, elas amam outras mulheres. Sentem atração por outras mulheres. É sobre afeto. E gostam de ser mulheres. Elas só não estão dentro desse estereótipo que a sociedade colocou de ser tão feminina, de ser tão delicada e às vezes até servil, nem sei se essa é a palavra correta, mas acho que é isso que a sociedade espera um pouco. Ainda aquela mulher recatada, idolada e que serve. Amélia. E mulheres lésbicas têm esse ponto também, que a partir do momento que você se coloca para a sociedade como uma mulher lésbica, automaticamente outros tabus caem, né? Você não necessariamente você tem que servir a alguém a menos que você queira, né? Você não necessariamente precisa lavar, cozinhar ou ter filhos, né? Você derruba isso. Eu sou uma mulher lésbica, eu posso ter filhos, se eu quiser ter filhos. Eu posso gerar um filho, se eu quiser ter filho. Como qualquer outra mulher. Como qualquer outro homem, inclusive. Um homem, ele não tem precisa direito de escolha. ter filhos, assim como uma mulher não precisa, seja ela lésbica ou não. Então, acho que essa questão também desse preconceito com a mulher lésbica, você quer ser homem, é um pouco dessa dor do machismo de dizer ela quer tomar o nosso lugar, quando na verdade não é. É de, olha, ela decidiu que ela não vai ter filho. A gente decidiu sim ou não, né? E ela tem coisas que um homem não tem para conquistar uma mulher. Sim, pessoas são diferentes, né? Existem vários tipos de mulheres, existem vários tipos de homens. Vários tipos de amores. Tem vários tipos de amores. E pessoas que se interessam por outras por N motivos. E nem sempre... É o gênero. O gênero, nem sempre porque é um homem ou uma mulher. Então, assim, há várias nuances na afetividade, gente. E a gente resumir isso só, gosta daquela mulher lésbica porque ela é mais masculina, isso não é uma realidade. Ou porque ela quer ser homem, não é uma realidade. Isso são preconceitos. É que a gente tem... O preconceito, ele tem várias camadas. Várias camadas. Né? Você derruba mas tem mais um porquê. Mas... Por que isso? Mas por isso que cansa, Dai. Você falou que é cansativo, por isso que cansa? É cansativo, porque tudo você tem que se justificar. Assim, pode ser óbvio, mas eles precisam do porquê. Mas por quê? Mas por quê? Exato. Não tem porquê. Tem um porquê, tem um porquê da pergunta, na verdade. Não tem um porquê da gente ter que explicar, né? Tem um porquê da pergunta, que é a falta de conhecimento, né? A dificuldade em se abrir para conhecer o diferente, né? Que não é o novo, porque hoje não dá para dizer que isso é algo novo. Dá para dizer que para algumas pessoas ainda é diferente daquilo que foi ensinado para elas. Né? É desconstrução, a difícil. Desconstrução. É difícil. A gente vem de uma sociedade que ela é muito tolhida. É muito fechada num jeito. E a gente que sai fora dessa bolha, assim, desse universo do comum para eles, né? A gente é contra a regra. Por isso que eu acho que é sempre um porquê. A gente tem que estar sempre justificando e respondendo. E as questões são sempre levantadas como um estigma mesmo, sabe? É um negócio estranho. E assim, eu acho extremamente desgastante, sabe? Pra gente ter que ficar... eu quero ser isso, eu quero ser aquilo, eu tenho que ser assim, eu tenho que ser essa... Seja você.
Seja feliz com aquilo que você tem, sabe? Dá, e você acha que de alguma forma, para você também, Kelly, a trajetória de vida de vocês, né, como mulheres lésbicas, elas influenciaram, por exemplo, na escolha da sua profissão, pelo direito, e você, no caso da comunicação? Por que você acha? Então, eu venho de uma família muito religiosa, né? Eu sou nascida e criada num berço evangélico. Então, assim, eu fui uma menina extremamente doutrinada. Doutrinada, muito doutrinada. Eu sou uma menina de muita fé, graças a essa religiosidade, mas essa religiosidade me levou para lugares muito obscuros. E eu vi no direito um espaço aonde, com o meu conhecimento, com a minha saga, com aquele desejo de aprender, eu poderia conquistar lugares que eu sabia que a minha orientação sexual me tiraria o direito de estar. Por isso que eu acho que eu estudei tanto. Por isso que eu acho que eu estudo tanto. Por isso que eu acho que eu me agarro ao estudo. E eu falo isso, conhecimento nunca é demais e conhecimento não cabe na gaveta. Quanto mais você conhece, mais seu coração engrandece e mais você consegue olhar o outro de maneira mais humana. Porque o conhecimento tem esse dom de abrir esse espaço. Mas a gente precisa querer aprender, sabe? Então, eu acho que o direito foi um divisor de águas mesmo na questão de me representar, tipo, me dar aquela força. Porque eu perdi tudo. Eu perdi toda a minha doutrinação, tudo aquilo que eu acreditava. Eu tive que ir para o mundo, construir as minhas coisas ao meu suor e sangue, porque todo mundo virou as costas. Você hoje é uma mulher evangélica ainda? Eu sou uma mulher temente, mas hoje espírita praticante. Entendi. Kardecista. Mas eu sou uma mulher muito temente a Deus, sabe? E acho que uma das minhas forças está nessa crença mesmo de acreditar que um dia a gente vai conseguir ser o que foi Jesus aqui nessa terra, independente de religião, sabe? Então, assim, o direito me deu aquele poder mesmo, sabe? Eu vou conseguir, porque eu vou conhecer e eu vou conseguir tocar o coração das pessoas através do que eu conheço. Foi por isso que eu fui pro direito. E você, comunicadora como eu? Quisera eu ter uma história tão bonita para contar, mas não é o caso. A comunicação, eu sou uma pessoa desprovida de talentos artísticos, né? Eu desenho bem mais ou menos, eu canto muito mal. E na época de colégio, fiz alguns experimentos. Por isso, eu sei que é ruim mesmo, tá? Eu tentei, né? Eu não tentei. Tô falando assim, sem prova. Houve uma tentativa, né? E eu sempre amei, assim, tudo que eu não podia fazer, porque eu não tinha talento para aquilo. E, de repente, eu conheci o rádio, que sempre foi uma companhia. O rádio sempre foi uma companhia. Pessoas no interior têm o rádio como companheiro, né? O rádio e a televisão. E eu sempre fui apaixonada por rádio e TV também. E aí, quando cheguei na fase da decisão, né? O que fazer, eu falei, caramba, eu gosto tanto de rádio, será que é possível? Porque é um universo meio distante, né? E aí, quando eu vim para Campinas, eu achei mais possível. No interior era muito distante ainda, né? Mas aqui em Campinas eu achei possível. Eu falei, talvez seja uma forma de eu levar alegria para as pessoas, sem ter o talento artístico, né? E aí, comecei a trabalhar numa rádio pequena ainda, e fui passando por outras emissoras, e me identifiquei, né? Me formei em audiovisual, por conta dessa necessidade de levar alegria e informação para as pessoas. Eu achei o melhor caminho. Né? Se eu tivesse um talento artístico, né, eu ia fazer manifestações artísticas pela cidade, mas nem jogar um pino no semáforo como os artistas de rua eu consigo. Então eu fui para a rádio e TV. Mas, falando de ser uma pessoa LGBT, foi uma ótima escolha. Sim. Porque eu fui para um meio onde as pessoas, na sua maioria, pela questão do conhecimento, da necessidade de ter o conhecimento, de ter conhecimento mais amplo e diverso, elas têm a famosa mente aberta. Assim. E vou dar um pitaco, já que eu sou da área. Eu acho que também ajuda o fato da gente precisar
de gente. De gente. A comunicação, ela para acontecer, Ela só se não faz, faz sozinha. em grupo, né? Então eu acho que a gente exatamente. tem Eles trabalham essa, sempre a gente juntos. consegue olhar, eu acho, né, um olhar Exato. diferente para as pessoas, né, de modo geral, mas claro que infelizmente tem umas exceções. Exato. E a vida me presenteou com isso, que por mais que eu convivesse com pessoas diferentes de mim, porque por muito tempo eu fui a única LGBT na empresa onde eu trabalhava. Aquela que eu trabalhei? Não, aquela que eu trabalhei não. Uma dos grupos. Ah, tá. Porque a gente trabalhou em várias empresas parecidas aí, ou do mesmo grupo. Mas eu trabalhei muito tempo numa empresa que pertencia à Arquidiocese de Campinas. Eu era muito respeitada nessa empresa, uma rádio da Arquidiocese. Eu era muito respeitada, eu tive um convívio maravilhoso Que bonito Que isso. bom. com o arcebispo Dom Bruno, né? Falecido Dom Bruno. Eu convivi pouco com ele, infelizmente ele faleceu, mas era um convívio maravilhoso com o Dom Bruno. E eu convivi com muitos padres, eles me respeitavam demais. E eu sempre fui desse jeito. Eu sempre falei sobre as coisas que falo aqui, respeitando a todos. E eu sempre fui muito respeitada nessa empresa. Então eu tive a alegria também, e aí que eu sei que não é uma realidade, vamos fazer um parênteses aqui, não é uma realidade, mas eu tive a alegria de passar por empresas que me respeitaram muito. Que bom. Né? Não só na área da comunicação, mas fora da área da comunicação, que eu fiz outras coisas também, eu sempre fui muito respeitada. Eu tive essa sorte, eu sei que outros não têm essa sorte. Mas assim, e a comunicação vem para dar esse acalento, né? Esse acolhimento que eu precisava na época, não sabia que precisava, mas precisava. E aí eu me encontrei nesse mundo, assim, nesse mundo de pessoas que ouvem, que entendem. De trabalhar em rádio é uma delícia, porque você se sente acolhido pelos ouvintes, pessoas que nem te conhecem, que nem sabem da sua história de vida. Não estão nem preocupados com o seu físico, né? Eles estão preocupados com a sua voz ali. Exato. Eu normalmente imagino um físico Canta completamente diferente daquilo que a gente tem. diferente. Exato. Você vai Geralmente, criando a sua história pela sua essência. É. É muito bonita. A profissão de vocês é muito linda. Geralmente eles sofrem uma decepção, né? Quando encontram as pessoas. Mas assim, houve esse acolhimento. Então, a área da comunicação é uma área muito interessante por isso, por ser uma área acolhedora, ampla, diversa e acolhedora. E que bonito você dizer isso, né? Que você, quando você trabalhou com o Dom Bruno, né? Que foi arcebispo aqui de Campinas, que você teve essa convivência, porque a gente falou, né, de religião um pouquinho também contigo. Não é sobre religião, né? Não é sobre, é sobre pessoas, né? Porque se a sua fé, a sua espiritualidade, seja ela qual for, não te ajuda a ser alguém melhor e ter empatia para o outro, para que ela serve, né? E me fala uma coisa, você trabalha na comissão de diversidade do OAB. Lá na comissão, ela é um órgão que ela delibera e faz discussões, ou ela presta algum tipo de serviço também para a população? Não, o que acontece? A gente, na nossa comissão, qual é a ideia das comissões, né? A ideia das comissões da OAB é exatamente a gente trazer a sociedade para dentro, né? Então, o ideal é a gente estuda, a gente faz letramento, a gente discute assuntos pertinentes, a gente fica de olho em projetos de leis, como os fóruns, como está acontecendo na comunidade. Então, a gente tem a ideia de ser para a sociedade aquele braço para levar a informação jurídica, para levar aquela assistência que 90% da nossa comunidade não tem acesso. Então, a nossa ideia das comissões é acolhimento mesmo, é trazer para dentro a sociedade. Por isso que a gente começa agora, a gente está agora com uma comissão, uma diretoria 100% LGBT. Hoje, todos nós somos LGBTs. E a nossa realidade hoje é sair das portas do prédio da UAB. Ah, que legal. Entendeu? A nossa ideia é mesmo ir para a sociedade. Prestar um auxílio para essa sociedade. A gente tem projetos que a gente tem, que a gente quer levar, ajudar as pessoas trans com registro. A gente quer trabalhar com a defensoria, sabe? A gente tem uns projetos, assim, muito visionários, assim, para trazer a sociedade para a gente também. E nos desbravar com a sociedade, para a gente sair daquele... Porque a gente sabe que o meio jurídico, ele é muito fechado. A gente vive muito no meio entre a gente. E as nossas...
e as nossas pessoas, né, que precisam mesmo de muitas vezes de um auxílio jurídico, elas não têm acesso a gente. Além de não ter acesso, não só pela questão do meio, pela questão financeira, de ter acesso jurídico, e também porque nem todo advogado tem conhecimento na pauta LGBT. Né? Esse processo É um desafio. Né? é um desafio. E é um desafio para a gente também. Por isso que a gente preocupa com letramento, por isso que a gente preocupa de entender hoje como que está a realidade das pessoas que estão à frente desses movimentos. Isso é muito importante para a gente, porque tem muita gente, porque a gente não pode esconder, sabe, Lília, que a gente é uma parcela muito privilegiada dessa sociedade. Sem dúvida. E a gente não pode tapar os olhos para isso, sabe? A gente tem que ter humildade e, às vezes, sentar com essas pessoas mesmo para entender de verdade essa realidade. Porque tem muita coisa que a gente foi privilegiado até o momento, sabe, de vivência. Igual a história da Kelly. Eu sou mais velha do que a Kelly. Quem sou eu para ter uma história como a Kelly desbravou? Por ela ser a Kelly. Sim. Entende? E a gente como advogado e a gente como comissão, hoje é a nossa preocupação. É sentar com vocês para a gente conseguir alinhar e começar mesmo a movimentar. Porque o jurídico, gente, é uma máquina. Se você não movimenta, ela não gira. Ela não funciona. Então, a gente precisa abrir essa guarda, sabe? Abrir esse espaço. Trazer as pessoas, que eu acho que aí a gente vai conseguir chegar aonde a gente almeja. Ou, pelo menos, a gente vai encurtar o caminho. E vai resistir, né? Mesmo que não chegue, a gente vai continuar resistindo. Né? Entendeu? E abrindo espaço para as pessoas terem acesso, sabe? E a gente também ter acesso às pessoas. Que eu acho que é importante essa vivência, sabe? Essa troca. Através da Comissão da Diversidade, a OAB teve um processo muito importante esse ano, né? Depois de 9 anos, nós voltamos a ter as conferências LGBT aqui no país. Né? Veio um decreto da União, e aí os estados e municípios têm que fazer isso também. Nós tivemos em São Paulo, no início desse mês, na conferência estadual. Encontramos muitas pessoas da OAB, das comissões lá, que se organizaram, inclusive em municípios pequenos, para fortalecer o fórum. Para fortalecer a conferência. Muitos municípios pequenos não têm uma organização, às vezes não tem interesse por parte da gestão pública em organizar essas conferências, por N motivos, e a OAB tomou frente em muitos municípios, apoiando a luta LGBT e fazendo os editais de chamamento para as conferências municipais. Está sendo um parceiraço no estado de São Paulo. E agora as nossas comissões... ajudando na política pública, né? Na construção dessa política pública. E você sabe que vocês estão falando de uma coisa que eu acho importante, porque... de fato, nós somos, né, pessoas privilegiadas, temos acesso à informação, temos facilidade em obter informações, mas a grande massa das pessoas, né, e a gente sabe que a comunidade LGBT, obviamente, é escanteada, às vezes até gostaria de se articular, por exemplo, gostaria de participar de alguma coisa, mas não sabe por onde começar. Não sabe por onde começar. Não sabe, né? E também não sabe mesmo, por exemplo, das mudanças, né, jurídicas e legais, que hoje, por exemplo, prevê que a homofobia é crime. Né? Então, é muito importante que pessoas como vocês mesmo estejam envolvidas e consigam, né, tenham essa consciência de sair da bolha mesmo, né? Porque a gente fica ali, às vezes, entre os nossos pares, as pessoas que estão na caminhada com a gente. Isso é importantíssimo, porque precisa se fortalecer, mas precisa trazer mais gente. Exatamente. Né? Precisa trazer mais gente, sejam pessoas LGBTs ou sejam aliados. Exato. E aliadas que queiram, né? Ajudar a... Porque, na verdade, eu sempre falo isso aqui no programa, né? Quando a gente fala de direitos, de respeito e de empatia para as pessoas da comunidade LGBTQIAPN+, eu gosto muito de reforçar tudo. A gente está falando dos direitos dessas pessoas, mas quando as pessoas da comunidade, ou as pessoas pretas, outras pessoas com deficiência, a gente consegue entender e respeitar, não é só para essas pessoas que a sociedade melhora. A sociedade melhora para todos nós. Quando nós tivermos uma sociedade mais empática, mais respeitosa, que entende que cada um de nós tem a sua forma de existir, mesmo eu como uma mulher cis, branca, hétero, não sou igual a outras pessoas, eu também tenho as minhas questões. A sociedade como um todo cresce, a sociedade toda vai ser uma sociedade que vai ser privilegiada, né, por esse respeito, por essa empatia.
E aí a gente tem um ponto a pôr também, que você ser aliado não é você ser militante ativo de um grupo. É quando você ouvir ou presenciar uma forma de discriminação, seja verbal, seja física, né? Você combater aquilo. Você contra-argumentar a pessoa que está cometendo preconceito. É não se calar, porque o silêncio, ele compactua com o errado, ele compactua com o preconceituoso. Então, se calar é ajudar não aumentar, mas a fortalecer aquele preconceito. E dar continuidade, né? E dar continuidade, porque a pessoa que comete o crime, ela se sente no direito de repeti-lo, né? Então, quando nós falamos em aliados, nem sempre é ir para o fronte, né? É ir para a rua com a gente, levantar a bandeira. Mas é no dia a dia combater os pequenos atos. Às vezes nos mínimos detalhes, né, Kelly? Exato. É naquela convivência, né? Eu vejo muito... Eu sofri um ataque dentro de uma farmácia aqui em Campinas, porque a minha namorada, ela também é desfém, né? Ela gosta de calça e camiseta. E passou uma mulher e fez... Odeio essa raça. Ninguém nos defendeu. Sinto muito por você. E ainda eu fui segurada pelo segurança. Para mim não me defender. Não era violência. Assim, eu não sou a favor da violência, porque eu acho que violência gera violência. Uhum. Mas eu acho que ali era um momento da gente trazê-la para o racionalizar. As pessoas que violentam verbalmente, elas não racionalizam. Elas têm esse comportamento doentio dentro delas e elas aproveitam as pessoas que entendem minoria para descontar aquilo que elas carregam dentro delas. Então, assim, omissão é crime também. É verdade. Aliado é isso. É você sentir a dor do outro, mesmo não estando vivendo, passando por aquilo que ele está passando. Empatia sem compaixão é a mesma coisa que nada. É verdade. As duas coisas precisam andar juntos. E é curioso que nós estamos falando de Campinas, Pois é. 2025. Pois é. E aí nos leva para refletir sobre a pergunta que você fez, se hoje está melhor, Não. né? É de se fazer uma análise, assim, sobre esse cenário que a gente está vivendo, de tantas violências, não só... Física, né? Não só contra a LGBT, mas no geral mesmo, né? E é por isso que a gente vai seguir lutando, resistindo e existindo. A gente chega ao final do programa. Eu adorei, espero que vocês tenham gostado tanto quanto eu. E eu queria que vocês deixassem uma mensagem final, uma despedida para quem está nos assistindo e também para quem vai estar nos ouvindo, porque esse videocast também depois vai para as plataformas de podcast. Por favor. Pessoal, eu quero deixar o meu desejo mesmo. Como sociedade, que a gente tenha a verdadeira vocação de querer o bem sem olhar a quem. Sabe? Buscar conhecimento, aquebrantar mesmo, se dar espaço de conhecer o novo, que respeito é uma obrigação, não é uma escolha. Né? Você pode escolher muitas coisas. Respeitar, não. Respeitar é uma obrigação. E que nós podemos ter olhares de amor, né, pra gente, como seres, como sociedade mesmo. Obrigada, muito obrigada, viu, pela sua participação. A gente que agradece o convite. Kelly? Olha, o que eu deixo de recado final é que as pessoas olhem para as outras como pessoas. Que quando você encontrar um LGBT, que antes você conheça a história desse LGBT, que você conheça a história dessa mulher lésbica, que você aprenda a conviver com ela, a conheça, dê oportunidade antes do julgamento, antes do preconceito. Porque eu acredito que esse é o único processo para a gente transformar a sociedade que vem, que é o exemplo. A gente aprende pelo exemplo. Se todos começarem a tratar as pessoas com respeito, com empatia, isso vai se propagar. Né? E aí não falamos
de certo ou errado, de legalidade, do rigor da lei. Vamos falar primeiro de educar, né? De espalhar amor e educar e espalhar respeito. Eu acho que esse é o princípio. Aí, se isso não funcionar, a gente pensa em outras alternativas. Mas, para mim, é isso que fica. Porque eu espero uma sociedade pacífica daqui a uns anos. Né? Eu espero que, sei lá, daqui 5, 6 anos a gente possa falar sobre isso de novo. E eu possa dizer, eu não acreditava, mas está tudo mais pacífico e amoroso. Tomara. Tomara. Muito obrigada pela sua participação, Kelly. Bom, gente, olha, eu quero deixar aqui 2 recados antes de terminar. O primeiro é dar alguns spoilers, porque a gente falou aqui um pouco sobre direito, sobre lei. No final da temporada, a gente vai passar por todas as letras, né, da LGBTQIAPN+, mas a gente também vai falar sobre direitos, especificamente um programa sobre direitos no final da temporada. E o outro recado é pedir para que você participe também do programa. Manda mensagem para a gente, segue a EducaTV nas redes sociais, fala o que você está achando do nosso programa, porque aqui, de fato, é um espaço de conhecimento, de respeito, e respeito é verbo, a gente tem que agir. Respeito bom é aquele que age, inclusive, com coragem, né, em situações como essa. Mas eu agradeço demais também você que está aí assistindo ou ouvindo a gente. Eu espero você na semana que vem. Eu sou a Lilian de Souza, esse é o Orgulhe-se e a gente volta logo, logo para mais um bate-papo. Até mais. Você assistiu Orgulhe-se. Prefeitura de Campinas, Secretaria de Educação, Produtora Rio Brasil Digital. EducaTV Campinas, um mundo de conhecimento para você.